Fala ZBrushers, Joe aqui e galera, seguinte, hoje eu vou atender um pedido de vocês, que é o de como deixar o seu modelo mais leve para ir para impressão, ou até mesmo deixar ele mais leve para que assim não ocupe tanto espaço no seu computador. Como vocês bem sabem, o ZBrush ele usa muito processador e memória RAM, e eu sei que nem todo mundo tem um computador tão forte assim, né? Então pensando nisso, e para dar uma ajuda também para vocês, eu vou estar ensinando hoje uma ferramenta muito simples, mas muito eficaz, de como diminuir e muito o tamanho dos seus modelos, o peso deles. Mas o mais importante, sem perder definição, sem perder os detalhes que você já esculpiu no seu modelo. Então, se você gosta de animes, se você gosta de modelagem 3D, você tá no lugar certo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma muito legal de você não botar fogo no seu computador. Vamos lá! Você conhece o mercado de modelagem 3D para colecionáveis? Pois este é um dos mercados em maior expansão dos últimos anos e que mais arrecada dinheiro no mercado geek, principalmente em produções de cinemas e jogos. E eu tô aqui para te dizer que você pode aprender essa profissão e tá entrando neste mercado também. Acesse o nosso site que tá aparecendo aqui que eu vou te ensinar todos os segredos de como tá ganhando dinheiro com a sua arte. Um forte abraço, nos vemos lá! Galera, eu tô aqui com o meu Omni-Man, como vocês já viram em bastante outras aulas aqui no nosso canal. E como vocês podem ver, o corpo dele tá todo aplicado textura, e aplicado de uma forma bem forte, inclusive. A gente tem variação de couro aqui no peito, a gente tem outras variações aqui de hexágonos pelo corpo dele, tem formação de couro na luva também. Então, obviamente, esse modelo ele tá extremamente pesado. Só que, galera, nem o computador mais forte do mundo, ele consegue aguentar esses milhões e milhões de polígonos. Por exemplo, não é porque você tem um computador com 30 GB de memória RAM que você pode assim abusar e encher o seu modelo com densidade de polígonos. A gente tem que saber otimizar o nosso trabalho. Otimizar o trabalho é otimizar também o nosso tempo e assim cuidar da saúde do nosso computador também. Beleza? Então vamos lá. Como que eu faço para diminuir o peso de polígonos desse modelo, mas sem perder essa definição que eu tenho, todos esses detalhes de textura que eu já apliquei? Se eu selecionar o corpo, vocês podem ver aqui em cima que ele está com mais de 13 milhões de polígonos. Isso para o meu computador ainda é pouco e eu sei que ele aguenta. Mas como eu falei, a gente nunca pode pensar em colocar densidade a mais, mesmo que o nosso computador seja forte. E se você tiver um computador mais fraco, menos ainda. E não é essa quantidade de polígonos que a gente manda para a mesa de impressão, galera. Se a gente mandar uma peça com tantos milhões de polígonos assim, é capaz de travar o programa, o software que você vai usar para jogar para a mesa de impressão também. Ou seja, esse processo não é somente para você ajudar o seu computador a calcular, mas ajuda no geral, até quem vai imprimir. E para isso, eu uso essa opção aqui, ó, ZPlugin Decimation Master, beleza? E só lembrando que essa opção é importante que você use só na etapa final do seu projeto, quando você não for esculpir mais, porque depois que você usa essa ferramenta, você vai triangular a topologia do seu modelo e vai assim dificultar a modelagem. Então, só use essa opção quando você ter certeza que você não vai esculpir mais no seu modelo, beleza? É daqui para a mesa de impressão. Então vamos lá, como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns presets com 20K, 35K, 75 até 250K. Isso aqui são presets de quantidade de polígonos que eu quero colocar no meu modelo, ou seja, eu tenho aqui 13 milhões. Se eu vier aqui e escolher, por exemplo, 250, automaticamente ele vai recalcular a minha malha e transformar essa minha malha de 13 milhões para 250 mil, beleza? Então vamos fazer um teste aqui para vocês verem na prática. Ele vai começar a calcular, lembrando que nesse momento é importante que você não mexa em mais nada, ok? Se você tiver dois monitores, deixa esse monitor trabalhar, não mexe no outro, não fica digitando ou apertando o mouse, beleza? É importante que você deixe o ZBrush trabalhar porque essa é uma ferramenta um tanto quanto pesada e o programa precisa calcular. Beleza? Depois de alguns minutos o ZBrush já terminou de fazer os cálculos aqui e se a gente aproximar, vocês podem ver que a malha vai estar toda triangulada. Mas olha só, repare que ela perdeu resolução. Ela até manteve bem aqui na parte das costelas, mas principalmente aqui no peito, ela perdeu um pouco. E não é isso que eu quero. E é nesse momento que a gente precisa medir entre uma densidade de polígonos que fica adequada para o nosso modelo, sem perder os detalhes que a gente quer. Então aqui nessa parte a gente já sabe que 250 mil para essa peça é pouco.
Então a gente vai dar um Ctrl Z, e antes de mais nada, eu vou partir esse modelo aqui ao meio, porque eu acho que ele tá uma peça muito grande pra gente fazer essa redução de polígonos de uma vez só, beleza? Como vocês podem ver, ele tá todo com o corpo aqui, e como vocês bem sabem, se for levar isso para uma mesa de impressão, raramente o modelo vai assim inteiro. Geralmente a gente divide por partes, para assim ficar melhor na impressão 3D e melhor aqui no arquivo pra gente também. Beleza? Eu separei aqui a parte de cima, só o peito e os braços do meu personagem. Se fosse realmente levar isso para mesa de impressão, talvez seria interessante ainda dividir os braços e tudo mais, mas não é esse o caso. Aqui eu só quero mostrar para vocês a ferramenta. Então vamos lá, só essa peça aqui, ela tá com 6 milhões, ou seja, já diminuiu um pouco menos da metade do que a gente tinha antes. Então agora vamos ver as opções de novo que a gente tem aqui. Como a gente já viu, nós temos presets aqui, onde eu apenas clico e a minha malha já vai começar a calcular para adaptar nessa densidade de polígonos que eu escolhi. Mas a gente tem também outras opções aqui, como por exemplo, o porcentagem e a quantidade de polígonos. Mas para eu usar essas duas outras opções, primeiro eu preciso clicar nessa opção Pre-Process Current, ou seja, ele vai fazer um pré-processamento na minha peça para assim receber essa nova densidade de polígonos. Lembrando, você tem que colocar Pre-Process Current para ele fazer esse cálculo somente na peça que você está selecionada. Se você fizer isso em Pre-Process All, ele vai começar a calcular em todas as subtools que estiverem aqui e seu computador vai pegar fogo. Então, Pre-Process Current e a gente aguarda novamente. Beleza? Já terminou. E agora o nosso modelo já está pronto para receber a nova densidade de polígonos. Nós voltamos aqui em Z-Plugin e agora, como eu havia dito antes, a gente pode escolher duas formas, porcentagem ou a quantidade de polígonos. Por exemplo, eu tenho aqui 6 milhões nessa peça. Vamos supor que eu quero 10% de 6 milhões. Então é só digitar 10 e Decimate Current. Beleza, já terminou de calcular. E agora reparem que aquela peça antes com 6 milhões de polígonos, agora está com 693 mil, ou seja, muito menos do que aquela quantidade que a gente estava. E reparem que a qualidade da textura, a resolução, continua exatamente a mesma. Só se eu aproximar muito aqui, ó, que eu consigo ver alguma diferença. Porém, isso aqui depois de impresso não faz tanta diferença. O importante é que a gente consiga ver bem os relevos do modelo. Então vocês entenderam como faz toda a diferença essa otimização? Eu tinha uma peça que eu poderia mandar para minha mesa de impressão com 6 milhões de polígonos. Além de forçar muito o ZBrush, a minha memória RAM, isso ia dificultar lá na frente também no software para imprimir. E agora eu consegui reduzir para muito menos de 6 milhões para 690 mil com exatamente a mesma definição de detalhes. E claro, eu poderia trabalhar outros valores aqui. Poderia colocar 5% talvez para fazer um teste, e agora você vai balanceando. O ideal é que você não diminua a ponto de você perder todo o detalhamento que você já fez, mas também não deixe muito alto a ponto de pesar o seu programa. E como eu havia dito, a gente pode colocar por valor também. Eu posso colocar aqui embaixo, ó, por exemplo, se eu quero 500 mil, eu posso colocar manualmente aqui 500 mil, e dá um Decimate Current. Ele vai calcular, como vocês podem ver aqui em cima, ele deixou a minha peça com exatos 500 mil, que foi a quantidade que eu setei ali, e novamente a minha qualidade continua a mesma. Uma peça antes com 6 milhões de polígono, agora tem só 500 mil. Eu posso fazendo outros testes, descendo aqui o resultado para ver como é que fica. Beleza, galera? Então, só recapitulando o que a gente aprendeu aqui hoje. É interessante que você não mande uma peça inteira para sua mesa de impressão. Além de ficar muito difícil dela imprimir, vai pesar mais aqui no seu computador na hora de fazer o cálculo para reduzir essa quantidade de polígonos. Então, é interessante que você sempre faça esse processo em peças menores. Depois a gente viu aqui os presets. Lembrando que quando a gente vai usar os presets, a gente não precisa apertar aqui no Pre-Process Current. O Pre-Process Current é só quando a gente for usar aqui porcentagem ou aqui manualmente a quantidade de polígonos que a gente quer. Os presets, basta você dar um clique e esperar o programa calcular. E claro, se você não quiser os presets, você pode dar um Pre-Process Current e vir aqui colocando porcentagem de quanto polígono você quer, ou aqui em Points e setar manualmente a quantidade de polígonos. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Claro, se você gostou, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo. E a gente se vê na próxima. Forte abraço!